Oremos. Nosso maravilhoso Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um despertar nessa madrugada. Queremos, Senhor, pedir que Teu Espírito Santo passeie entre nós, faça morada em nós, Senhor, e use mais uma vez o Teu servo, o pastor Edson, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos estar contigo, Senhor. Essa é a nossa decisão, Senhor. Queremos estar sempre ao Teu lado, Senhor. Fica conosco, Deus. Assim como os discípulos, Senhor, no caminho de Emaús. Pediu, Pai, que Tu permanecesse com eles. Nós fazemos o mesmo pedido nesse instante. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Deus seja louvado. Daniel, você tem alguma coisa de bom para nós hoje? Você sempre tem algo diferente para nós, Daniel. O que você trouxe para nós hoje de informação? Bota a boca no microfone e fala aí, amigo. Eu tenho que coordenar, pastor. E aí, qual tema a gente vai falar hoje? É isso mesmo, Daniel. Nós estamos num desafio de não jantarmos, não é isso? Não jantarmos. E eu estou desde quinta-noite que eu tenho sido vitorioso. Já contei para vocês que às vezes a minha esposa capricha. E ontem, viu, Daniel, foi mais uma luta, porque ela me pediu ajuda para preparar a janta. E ela fez uma sopa quentinha. E eu falei, Benzinho, eu acho que eu vou ali no quarto, vou orar. E o alimento tem sido um desafio, né, Daniel? O alimento, comer. E tem alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, não é verdade? E Deus quer que a gente entenda um pouco sobre o alimento, a importância dos alimentos saudáveis. Contigo, Daniel. Maravilha, pastor. O senhor já fez essa introdução aí maravilhosa. Eu acho que é de conhecimento comum de todos, né, que a nossa alimentação ela é realmente muito importante. Aqui a grande maioria, não sei, mas bastante pessoas aqui, dos que eu conheço pelo menos, são adventistas, e a gente defende, né, essa causa também, né, da nossa saúde através da alimentação, que é mais uma forma de nós cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E é nesse sentido que eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ver mais um daqueles videozinhos bem curtos, mas que são repletos ali de informações de maneira bem pontual, bem objetiva. Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos acompanhar o vídeo. A alimentação é importante? Qual o impacto dela no futuro de uma pessoa? O maior impacto ocorre na saúde do corpo, da mente e das emoções, pois a alimentação desequilibrada pode facilitar o desencadeamento de doenças físicas, oscilações do humor, concentração, atenção e memória, mente embotada e raciocínio lento. Segundo uma pesquisa recente da Federação Mundial de Defesa dos Direitos do Consumidor no Reino Unido, dietas não saudáveis são mais responsáveis por mortes que guerras, tabagismo, consumo de álcool, HIV ou malária, sendo dietas não saudáveis responsáveis por mais de 11 milhões de mortes por ano. Tem-se visto, por exemplo, no estudo dos adventistas de Loma Linda, no estudo de EPIC Oxford, feito na Europa, que realmente a alimentação, quanto mais exclui os alimentos de origem animal, melhores são os benefícios para a saúde, seja em doenças crônicas como câncer, hipertensão, diabetes, no controle do peso no geral. Então é bem comprovado como a alimentação que não só exclui os alimentos de origem animal, mas que inclui
e se baseia em plantas, trazem os benefícios para a saúde. A falta dela está relacionada à maior parte das doenças que temos hoje em dia. Até mesmo a OMS alerta que o consumo de carne vermelha aumenta os riscos de desenvolver câncer. O grande segredo é substituir o ruim pelo bom no dia a dia. É possível fazer trocas simples e agregar alguns valores relevantes que acontecem em consequência de uma má alimentação. O princípio é: coma o mais natural possível, da maneira mais simples possível. Então, inclua cores no seu prato, seja de vegetais, de frutas, cereais integrais, todo tipo de nozes, de castanhas, tudo que é feijões e seus diferentes tipos. Tenta colocar vida no teu prato. Vida gera vida. Morte nunca pode gerar vida. Então, inclua cores e é o mais importante. Incluindo ou fazendo uma alimentação baseada em plantas é o que hoje sabemos que é o que está mais relacionado à saúde da pessoa. Você acabou de ver que a alimentação saudável surte um enorme impacto na saúde do corpo, da mente e das emoções humanas. Associe isso aos outros 7 remédios naturais dados por Deus a nós e tenha uma vida equilibrada e saudável. Não perca o próximo episódio. Amém. E aí eu queria fazer só uma complementação, pastor, sempre a gente fazendo essa relação com os tempos que vivemos hoje. E deve ter pessoas aqui da área de saúde e vão confirmar este dado, né? Mas a Covid-19, ela tem, com suas variações atualmente, ela tem infectado muitas pessoas jovens e as pessoas que agravam e que eventualmente até vêm a óbito, tem um índice maior de pessoas com sobrepeso e obesidade. E isso, obviamente, está muito relacionado com a alimentação. Então, fica essa dica aí para todos nós, vamos nos alimentar bem. Excelente! Daniel, amanhã, então, traga para nós mais novidades. De preferência, vamos falar sobre a água, viu, Daniel? Olha, eu tenho aqui, olha, a minha garrafinha. Mas amanhã nós vamos ver a importância, né, da água natural. Obrigado, Daniel, que Deus te abençoe e te use sempre, 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 sempre. E eu vou falar do interessante, né? Falando sobre o alimento saudável, dominar o apetite é uma necessidade. Você é dominado pelo apetite? Não é uma pergunta difícil? Ou você domina o seu apetite? Aí entra aquilo que eu venho pedindo para você orar. Eu acho que eu posso arriscar, viu, irmã Angélica, dizer que eu, a irmã Angélica, o Daniel, a minha tia Lúcia, nós não dominamos o apetite. E eu vou dizer arriscar, viu, irmão, mas nós não conseguimos dominar nosso apetite. Eu tenho aprendido isso. E aí eu estou aprendendo que quem, na realidade, me dá o domínio próprio, que é um outro tema, é o Espírito Santo. Lembra da nossa oração? 10 minutos antes de entrarmos aqui, nós vamos lá orar, e na nossa oração a gente tira o eu. Eu não domino o apetite. Nós vamos pedir, Espírito Santo, refina o meu gosto, o meu paladar, me dê domínio sobre o apetite. Não é melhor assim? E você vai ver que milagres estarão acontecendo daqui por diante, tá certo? E nós vamos ao texto de hoje, viu? Nós vamos falar sobre o domínio aqui que Cristo teve. Na realidade, o Espírito Santo conduziu ele para uma experiência interessante de domínio sobre o apetite. E nós vamos ver isso em Mateus, capítulo 1, no versículo 1 e 2. Aqui diz, a seguir, ou seja, Jesus, como eu e você precisamos, e amanhã vamos dar uma ênfase maior, Jesus, ele foi até o deserto, se encontrou com João Batista, foi batizado no Rio Jordão, e ao sair das águas, esse é o contexto aqui,
Tá? Como a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos, então é uma narrativa só, tá bom? E aqui no capítulo 4 é a continuação de um fato. Ele se batizou, saiu das águas, recebeu a aprovação dos céus. O próprio Deus, Pai, disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". E agora, dentro deste contexto, que vem o versículo a seguir do batismo, a seguir do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, quem levou Jesus ao deserto para passar ali 40 madrugadas ou 40 dias, viu, irmão Mário? 40 dias ali, ele passou noite e dia orando, 40 dias no deserto. Interessante que ele foi tentado, provado. Sabe, queridos, antes de irmos para o céu, nós passaremos pelos nossos desertos. Eu tenho contado alguns desertos para vocês, mas a Bíblia aponta na profecia que virá um tempo de angústia, um deserto maior. Se eu não estiver passando, aprovado pelos desertos de hoje, não serei aprovado nos desertos de amanhã, que serão mais fortes. E Jesus, agora levado para iniciar o ministério, ele recebeu no batismo a aprovação do Espírito Santo, desceu como pomba, e agora, queridos, ele foi ser tentado. E no versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e que ele teve fome. Ele foi sustentado. E eu achei interessante isso, e eu me perguntava, será que um ser humano, Jesus foi homem, aguentou 40 dias? Até que eu conheci um pastor, ele hoje deve estar no Nordeste, não deve estar aposentado ainda, ele era mais velho do que eu no ministério, e ele, quando eu encontrei com ele, ele estava jejuando e o propósito dele foi alcançado, ele jejuou por 46 dias. Uau! Eu já jejuei 3 dias, foi o meu recorde. E até não aconselho vocês a saírem experimentando tempos de jejum. Saiba, queridos, que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Havia um propósito na vida de Jesus. Esse pastor depois me contou o propósito do jejum dele. E eu, quando fiz os 3 dias, eu tinha um propósito naqueles 3 dias que eu fiz de jejum. Agora, o jejum, ele vai ser possível quando o Espírito Santo te dominar. E aí Jesus agora, depois de 40 dias, a primeira tentação dele foi exatamente sobre o apetite. Ali viu pedras, e o inimigo se disfarçou em anjo de luz e disse: "Olha, aqui tem pedras. Por que você, se é filho de Deus?" Olha que está no versículo seguinte. O tentador, aproximando-lhe, disse: "Se és filho de Deus." Olha a tentação, se, condicional, ou seja, dúvida. Procurou ver se Jesus caía na tentação. Olha, aqui está, você está com fome, você está faminto. E saiba, queridos, após não jantar, pela manhã, às vezes sou tentado a ir na cozinha primeiro antes de vir aqui. Mas aí o Espírito Santo fala, não, continue com o estômago leve, porque quanto mais você está vazio e o estômago leve, maior condição você tem de ouvir Deus, de entender as coisas de Deus, de comungar com outros ali, pensamentos coordenados, é bem mais fácil. E Jesus foi tentado a transformar as pedras em pães. E ele, vocês sabem que venceu o diabo em todas as situações. Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui, pastor. Por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa fantástica!
E Romanos é um texto, queridos, que agora enfatiza de uma forma bem direta uma mensagem para mim, uma mensagem direta para nós dois, que estamos ali, às vezes, em dupla, uma mensagem ali quando você está trocando experiências na sua dupla de oração, você tem que lembrar, orar, clamar para que sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque você deve rogar, orar, clamar. Porque nós precisamos das misericórdias de Deus. Foi exatamente no apetite que o homem caiu em seu primeiro pecado. Foi lá no Éden, exatamente naquela árvore que Deus colocou como prova de obediência, de confiança, de entrega. Exatamente ali no Jardim do Éden, que estavam eles precisando acreditar em Deus, e agora o que eles fizeram? Não acreditaram, duvidaram, tiveram dúvidas e simplesmente pegaram ali do fruto. Eva levou também para Adão, e ali simplesmente caíram no maior pecado, na maior cilada. Sabe, queridos, você e eu temos que entender que o apetite é algo que precisa, pelo poder do Espírito Santo, ser dominado. E aqui é pelas misericórdias de Deus que você vai ter essa vitória. E orem um pelo outro nas duplas. Oro, olha o que diz aí, pelas misericórdias de Deus, para apresentarmos o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que ele quer. Ele quer dominar na realidade, ele quer domínio do seu apetite. E aí você vê agora o nosso século, o que é? Glutonarias, e a Bíblia fala que feiticeiros, mentirosos, mas também glutões não entrarão no céu. E aí, Daniel, fica duro, hein, Daniel? Lembra quando você esteve em minha casa, aquelas comidas gostosas, e olha, comer demais é pecado, sim. E eu e você devemos ter essa fraqueza. E sabe o que eu tenho aprendido? Não ter, eu procurado, né? Já faz um bom tempo que eu estou conseguindo, não ir a rodízio. Você vai no restaurante rodízio, você come em excesso. Você vai no restaurante aquilo, vá no mais caro, é o conselho. Você vai comer 200 gramas, 150 e vai, tá bom. Não, é assim mesmo, não é verdade? Queridos, não evitem rodízio, então, porque o nosso corpo ele é um corpo onde o Espírito Santo precisa habitar. Não se conforme com o que o diabo veio destruir. Ele quer que você perca o controle do seu apetite. E Deus veio mostrar que é pelo apetite, aonde no primeiro momento que o homem pecou no apetite, Jesus, o primeiro momento de tentação dele foi após os 40 dias no deserto, foi sobre o apetite. Qual tem sido o seu problema para se relacionar de forma mais forte com Deus? Tem sido também no apetite. Às vezes você é fraco aqui, naquele outro ponto, não sabe por que não vence uma fraqueza, um defeito. Sabe por quê? Deus quer que você primeiro entregue para ele o seu apetite. E aqui está dizendo, no final do versículo 2, não se conforme com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar uma relação forte com Deus? Você quer experimentar uma boa e agradável, perfeita vontade de Deus na sua vida, em todas as áreas? Comece por onde o homem caiu, pelo apetite. Você quer aceitar os planos de Deus na sua vida? Comece pelo apetite. E hoje, no meu testemunho, eu vou contar algumas coisas que você deve entender que é no apetite que às vezes caímos. E olha, queridos, eu contei para vocês que lá no início da minha jornada, ainda jovem, 16 anos,
eu fui aprender ali diante de um professor de atletismo que me ensinava ali o atletismo, queria ser um atleta, e ele falava: não beba refrigerantes, cuide do corpo, não tem como um atleta ter vitórias, ser saudável, se ele simplesmente não cuidar do corpo. E eu aprendi isso. Você deseja, queridos, cuidar do seu corpo. Olha o que o Daniel falou, a obesidade. Se você agora, diante dessa pandemia, os 8 remédios têm sido uma salvaguarda para quem não quer morrer neste quesito agora tão complicado que o mundo está vivendo. Vamos mais um verso. Eu vou pedir nesse momento ajuda aos que podem aí me ajudar. Lendo agora 1 Coríntios 10, 31. Esse texto é um texto conhecidíssimo. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós temos aqui um princípio do alimento saudável. Eu tenho dito para vocês, como um bom, completo café da manhã, um de jejum, melhor dizer assim, né? De jejum, onde você tem que ter ali os energéticos, você precisa ter ali as proteínas e as vitaminas. Você precisa, no café da manhã, estar completo, reabastecendo o tanque do seu organismo com todos os... Olha, você tem nas castanhas as proteínas, nas nozes, você tem ali os carboidratos dando energia para você, vocês têm nas frutas as vitaminas necessárias. E ali foi dada a dica no vídeo, colorido, colorido. Você quer servir a Jesus? Cuide da saúde. Nós temos buscado por 40 madrugadas, buscamos, oramos em duplas, intercedemos para que você que está convidado a estar aqui conosco estivesse exatamente entendendo que Jesus quer se relacionar com você. E sabe o que você que está aqui convidado precisa? Dizer para Deus assim: me ajude, Senhor, vencer o apetite pervertido. Mas comece entregando-se a Jesus, porque quando você entrega a Jesus, ele começa a guiar a sua vida. E eu tenho contado para vocês como que Deus deseja guiar nossa vida, não é verdade? Eu tenho contado para vocês no meu testemunho como tem sido importante confiar em Deus. Saibam que no momento em que nós deixamos a nossa confiança em Deus, passamos a nos autodirigir, certamente é o momento que você cai, é o momento que você fracassa, é o momento em que você é escravizado em vícios, é o momento em que você vê fracassos no seu lar, é momento em que você cai num adultério, é momento em que você cai em desgraça em várias áreas da sua vida, é momento em que você fica autossuficiente, confiante e se afasta de Deus. E eu contava para vocês, queridos, que eu cheguei ali no colégio, né? Ali no UNASP Engenheiro Coelho. Deus fez um milagre. Você que chegou pela primeira vez, eu contei que eu fui acidentado, Deus fez assim milagres para que eu não perdesse ali a vida, apesar que o diabo quer sempre nos destruir. E ali, queridos, eu contei para vocês que nós estávamos agora vendo uma esposa que não queria ser esposa de pastor e aceitou ser esposa de pastor. Agora estávamos fazendo ali o trabalho de volta, voltei simplesmente ao trabalho. Eu contei que a minha mudança, fiz a inscrição, não é, para teologia. E tem um detalhe antes da minha mudança que eu vou contar para vocês. No momento da minha inscrição para fazer o curso de teologia, eu tive um encontro com o professor Turíbio. Ele regia, na época, o coral Carlos Gomes do UNASP São Paulo, que era IAE, por isso que era chamado Novo IAE, o de Arthur Nogueira. Então, eu encontrei com o professor Turíbio e ele me reconheceu porque, como eu regia um coral aqui no Rio de Janeiro por alguns anos, e tivemos um encontro de corais num teatro aqui municipal do Rio,
O coral Carlos Gomes veio para encerrar ali aquele momento musical, e naquele momento ele assistindo o nosso coral cantar um hino que eu gosto muito, Se Meu Povo Orar. Oh, que hino gostoso, que harmonia que dá esse hino. E nós cantamos, e ele depois veio me parabenizar pela atuação do coral e disse, olha, que lindo trabalho, e eu me apresentei. Só que eu imaginava que ele não me lembraria de novo, porque um outro momento que nós tivemos foi quando eu fiz um curso, ainda era novo, eu fiz um curso de regência. Eu não tinha nem 18 anos e já fui para São Paulo fazendo um curso de regência, e ele foi um dos professores também. Então, relembramos ali um pouco e foi gostoso. Só que quando nós nos encontramos ali fazendo o curso a inscrição, o professor Turíbio ele disse assim para mim, você vai fazer teologia na primeira turma lá agora no novo IAE, que hoje é o NASP Engenheiro Coelho? Eu disse sim, estou aqui. E não contei minha história, só disse estarei. Ele falou, que bom, estarei feliz por você. Passou, eu fiz a inscrição, passei no vestibular, vocês ouviram a história da minha mudança, um milagre ali, porque naquela sexta-feira o caminhão chegou próximo ao pôr do sol, o motorista não queria esperar o pôr do sol passar, o sábado passar, e simplesmente um milagre, né? Estou relembrando aqui pelos que entraram agora pela primeira vez, um milagre literalmente de alguém ligar para ele, era um amigo ali a 5 quilômetros de onde ele estava, e ele falou, olha, vou passar o dia com meu amigo e eu volto então a entregar. E ele arriou minha mudança e tudo estava agora certo. Porém, algo eu preciso voltar e contar para vocês. Quando eu estava ali para fazer a minha matrícula, antes da mudança, não é? Antes dessa história que eu acabei de narrar, eu estava para fazer a minha matrícula. Eu fui ao tesoureiro, e o tesoureiro, a primeira coisa que ele perguntou para mim assim, me conte, por favor, me fale aí como que você vai pagar os estudos. O tesoureiro sempre quer saber, né, dessa parte. Eu falei assim, olha, eu não sei, eu sei que Deus me chamou para fazer. Olha, não adianta só ser chamado, você precisa ter recursos para estudar teologia. Eu falei, não, Deus me chamou e Deus está provendo tudo. Contei para ele que Deus estava provendo até ali. Ele disse, sim, mas vai trabalhar em quê? Eu falei, não sei. Eu vou trabalhar, mas eu vou me virar, mas eu quero fazer minha matrícula. E ele, ao pegar aquele boleto, falou assim, olha, jovem, você é casado, já tem uma filha, como é que você vai... Não tem como. Aí ele olhou minha ficha, olhou, viu umas anotações que estavam ali embaixo do meu nome, coçou a cabeça e disse assim, peraí, você é um aluno que o diretor-geral disse que quando você chegasse, você deveria ir lá falar com ele. Vai lá conversar com ele. Aí eu fui conversar com o pastor Walter Boger, hoje ele já descansa, e quando eu fui conversar com o pastor Walter Boger, eu simplesmente fiquei surpreso como Deus age, porque ele falou assim, olha, você é músico? Eu falei, quem te contou? Não é, viu, irmão João? Vai treinando seu violão, vale a pena, hein? Você é músico? E eu disse, olha, sempre gostei, minha mãe me colocou desde... Não contei que eu dei problemas para minha mãe, que eu tive que depois custear por mim mesmo. Falei, mas olha, eu hoje toco piano, eu rejo coral. Ele falou, então foi você que o professor Turíbio aqui me disse, está aqui seu nome. Edson, olha, Edson, temos uma proposta para você. Se você aceitar ser professor de piano, professor de música em nosso conservatório, eu já deixei reservado um apartamento para você. E olha que o tesoureiro tinha me perguntado onde eu ia trabalhar e onde eu iria morar. E agora o diretor-geral disse que se eu aceitasse um emprego com carteira assinada, ele já tinha um apartamento reservado. Amém? Oh, Deus, Senhor, que Deus, né? Aí eu voltei para o tesoureiro, agora não mais com aquela carinha triste, cabisbaixo, mas agora olhando firme. Pois eu já sei onde eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com vocês no conservatório. O diretor me convidou, ele falou, então é você. Então tem um apartamento reservado. Aí me deu o boleto para pagar a inscrição, né?
Ok, só que tem um detalhe, quando eu cheguei com a mudança, com aquele boleto ali, eu não tinha, já tinha pago a inscrição, mas não tinha agora com o boleto da primeira mensalidade. Junto agora eu recebi quanto seria o meu salário, e o meu salário que eu receberia como professor não pagaria nem a metade do meu boleto. Eu falei, mas que emprego é esse agora? Como é que eu vou me virar? Eu trabalhava apenas alguns dias, apenas algumas aulas. E eu, como era aulista, eu falei, agora Deus proverá. Sabe, queridos, eu queria contar agora um detalhe para você entender lá na frente. Desde aquele momento que eu mencionei há pouco, que eu fiz uma reforma de saúde, não tomando refrigerantes, eu também havia, como no vídeo que o Daniel falou, me proposto a eliminar o máximo que possível os derivados de animais. Gravem isso, que eu vou te contar como o inimigo é astuto. E nesse período em que eu estava voltando a essa intimidade, recebendo essas bênçãos de Deus, eu estava estritamente obediente às regras que ele pede que tenhamos, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quer comendo, bebendo, então, ou fazendo qualquer outra coisa, você está fazendo um exercício, uma caminhada, respirando ar puro, você está honrando, glorificando e preparando esse corpo para que o Espírito Santo atue em você. E agora, queridos, ali eu fiel, ali a Deus feliz, me consagrando cada vez mais, começo a dizer, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas agora a minha geladeira está vazia. Senhor, olha, eu vou receber o meu primeiro salário. E aí, recebi o primeiro salário, Senhor, não deu para pagar nem metade do boleto. Corri no tesoureiro e falei, olha, não dá. Ele falou, então me dá o que você tem. Eu dei o que eu tinha. E aí ele abateu e me deu um outro boleto com a metade, com a parte que havia faltado. E falou assim, olha, mês que vem já está aqui o boleto do mês que vem. Então, eu tinha um boleto inteiro e mais uma parte que tinha ficado para trás. Falei, vai virar uma bola de neve, me socorre, Senhor. Fui para casa e contei para minha esposa, olha, recebi o salário, mas ficou todo lá para pagar parte da mensalidade. E ela falou, mas a geladeira está vazia. Vamos orar. Quando nós passamos por provas, o que Deus quer que eu aprenda é clamar, não só orar. E eu fui clamar a Deus. E sabe o que ele me disse? Olha, faça a sua parte, arrume um trabalho. E eu fui arrumar outra coisa para fazer. E eu saí com um carro e o carro só tinha gasolina de ida. E eu falei, como é que eu vou fazer? Aí, algo orando, clamando, Deus me levou até a casa de um tio, perto do IASP, hoje IASP. Esse tio também descansou em Deus. Eu falei, tio, me socorra, o senhor tem produtos naturais, etc., geleia real, me ajude, eu preciso voltar para casa, porque eu não tenho gasolina nem para voltar, e eu preciso fazer compras. E ele me deu um material lá que seria o suficiente, e eu saí, então, para trabalhar. E que lição eu aprendo agora, que eu vou te contar? Se você está passando por uma prova, uma dificuldade, ou financeira, ou não está tendo os proventos em casa, o que em Provérbios diz é que você não pode ser preguiçoso. Você tem que sair para fazer a sua parte. Deus fará dele, mas você tem que pisar no mar para ele se abrir. E eu pisei no mar com fé, com garra, e eu falei para minha esposa, eu vou voltar com as compras. E eu falei para Deus, ó Deus, aqui estão os produtos que consegui. O Senhor conseguiu para mim, não consegui. Olha como que o nosso eu é, né? Sempre pensa que somos nós, é o Espírito Santo que consegue tudo. Aí eu disse para Deus, Deus, agora não me deixe voltar com isso aqui de volta, eu tenho que pagar esses produtos e ainda voltar com as compras. E eu só volto quando conseguir. E graças a Deus não chegou à noite, já no final da tarde. Eu estava com o tanque do carro cheio de gasolina. E quando eu digo tanque do carro cheio, não era um carro, era um Fusca. Tudo bem, alguém que tem Fusca aí, não estou falando mal do Fusquinha, mas era o Fusquinha azul, aquele que atrasou a viagem, que deixou o motorista do caminhão bravo, não é? Mas eu estava com o tanque cheio. E no banco traseiro, cheio de compras também. E o dinheiro para pagar os produtos também já estavam separados. E o dízimo também. E a oferta também. Você quer ser fiel a Deus em tudo? Confie que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Quando eu cheguei em casa com o tanque cheio, com a geladeira agora cheia,
E eu falei para Deus, olha, só não deu para pagar o restante do boleto do mês anterior, e agora me ajuda. Naquele momento eu recebi um convite do Conservatório também de Música de Arthur Nogueira, e eu passei a dar aula também nesse conservatório. Então eu dava aulas no conservatório da escola, da universidade, dava aula agora também no Conservatório de Arthur Nogueira, e ainda com os horários que sobraram, e aos domingos eu passei a ter alunos particulares de 7 da manhã até 7 da noite. Sabe o que aconteceu? Eu não só paguei os boletos atrasados, paguei os boletos adiantados, e quando chegou julho eu falei, vou coportar também, e com a coportagem eu paguei o semestre inteirinho do mês seguinte. Olha que coisa! E aí eu fiquei tão feliz porque eu tinha um terreno e eu vendi esse terreno, e isso foi mais um recurso que entrou. E sabe o que eu comprei com a venda do terreno? Uma Brasília novinha. Vocês não sabem, não, que é uma Brasília, irmão Mário, irmão João, os mais antigos não sabem. É um carrinho show de bola, motor traseiro, um barulho dentro do carro, mas é uma Brasília. Interessante, queridos, que eu passei a ter 2 Brasílias, olha só, porque o meu sogro, não sabendo que eu estava agora com aquela, me deu ainda outra Brasília, fiquei com 2 Brasílias. Vendi uma Brasília, já estava com o semestre pago, estava agora feliz. E sabe o que acontece quando nós começamos a ter a vida tranquila? Geralmente o nosso tempo de oração, de clamor, de súplica diminui. E é nesse momento que diminui, o diabo vê brechas e começa simplesmente a trazer novas provas e tentações. Vocês lembram qual foi a primeira tentação que o homem caiu? No apetite. Vocês lembram qual foi a primeira tentação de Jesus no deserto? No apetite. Você quer ter vitórias sobre as suas fraquezas, sobre os seus vícios? Com o poder do Espírito, se entregue a Ele, confie nele, que foi o tema de sexta-feira, e que Ele dê a você a vitória sobre o apetite. Eu já não estava nesse período comendo há anos pizzas, queijos, frituras. Eu estava com um regime equilibrado, feliz. Estava no colégio agora financeiramente bem, comprei roupas novas. Minha família estava bem, estava com Brasília agora. E eu me lembro, queridos, que foi no apetite. Toda semana, um amigo meu de teologia me convidava para comer pizza, e eu dizia, olha, eu parei de comer pizza. Ah, mas olha, sábado à noite ainda, queridos. E até que um dia ele me convidou para ir fazer o pôr do sol de sábado na casa dele, e nós fomos. E sabe a única coisa que ele pôs à mesa para comer? A tal da coisa que eu já tinha parado, decidido, tido vitórias e já tinha me feito muito bem. E aí a minha esposa cutuca e fala assim, você não vai fazer desfeita, né? E eu provei daquela pizza e vou falar para vocês que gostam de pizza. Que pizza deliciosa. Ué, pastor, só está falando uma coisa e agora está chamando de... Gente, vocês não sabiam que a coisa que não faz bem é deliciosa? E olha, quando você volta a cair onde o nosso Deus já te deu vitórias, saiba que a Bíblia diz que agora você fica 7 vezes mais fraco, isso para não dizer outra coisa. E é tão duro, é tão triste o que eu estou contando e me abrindo e confessando para vocês, que até hoje, por mais que eu fique às vezes 2 meses, daqui a pouco eu estou comendo um pedacinho de pizza. Lembra quando eu disse no início aqui da nossa jornada que não iríamos jantar? O que a minha esposa fez? Pizza. Ah, eu saí, né? Tive a vitória pelo poder de Deus. E o que eu quero mencionar, queridos, é que quando você abre as portas e o apetite não está sob o domínio do Espírito Santo, ele que vai dizer o que é saudável e o que não é, e você permite que ele entre, saibam que outros fracassos acontecerão. E quando os fracassos vêm, quando você vai se distanciando de Deus, ele simplesmente... Se você clamar, se você se arrepender, é assim que ele perdoa, ele vai te ser misericordioso e ele te reergue de novo. E eu estou pedindo a Deus vitória sobre o apetite. Daniel viu como eu gosto de comer, né, Daniel, quando você esteve em minha casa. Mas hoje eu clamo e digo, Deus, a sua primeira tentação foi sobre esta área.
Os primeiros pais caíram nesta área. O verdadeiro cristão que quer a santificação, quer a chuva serôdia, quer o batismo do Espírito Santo, precisa vencer nesta área. Ele está rogando pelas misericórdias de Deus que apresentemos a Ele os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. É necessário que você entregue-se a Deus, para que Ele agora santifique o teu apetite, os teus gostos. Eu estou clamando e Ele tem me dado vitória. Que gostoso essas 5 noites sem jantar, como eu me sinto bem. Minha esposa já disse, olha, sua barriguinha diminuiu, é verdade. Agora tem um detalhe, queridos. Eu estou rogando para que eu volte a ter, pelo poder de Deus, domínio completo na reforma da saúde. Sabe por quê? Eu quero a chuva serôdia. Você quer a chuva serôdia na sua vida? Saiba, queridos, que eu passei a ficar autoconfiante, porque sempre agora, já no meu 2º ano, eu estava agora simplesmente com a vida financeira bem equilibrada. Eu estava feliz. E sabe o que aconteceu? Deus me deu agora uma prova. E esta prova eu conto amanhã para vocês. Que prova! Foi uma das mais duras que eu passei. E ali no teológico, eu fico agradecido por estas provas que vou contar, porque Deus me deu a vitória, mas me fez agora baixar o meu pedestal, voltar a me entregar a Ele, confiar nele, voltar simplesmente a dizer, Senhor, realmente eu pequei. Realmente eu fracassei. Eu quero me voltar, eu quero depender, eu quero ser teu, eu quero terminar o curso teológico fazendo a tua vontade e não a minha vontade. Saiba, queridos, que todos que estão fazendo a sua vontade não estarão fazendo a vontade de Deus. E eu queria, nesse instante, então, fazer um apelo para você, já que o tema hoje é entrega do apetite. Eu quero pedir a Deus, nesse momento, que abençoe você. Eu quero, nesse momento, pedir que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. E eu quero, nesse instante aqui, colocar uma música. E essa música nós temos colocado todo o final de nossa mensagem. E eu quero, nesse momento, desafiá-lo a dizer, Senhor, eu aceito que o Espírito Santo possua 100% da minha vida, do meu coração. Sabe por quê? Eu aceito que ele me transforme. Eu aceito o cardápio melhor para a minha saúde, para que eu tenha melhor relacionamento com ele. Eu aceito que ele agora me tome por completo e ele vai atuar em todas as demais áreas da sua vida. Só coloque Deus em seu coração. Enquanto você estiver ouvindo aqui, tá? A música com os arautos do rei, eu vou pedir que você não cante, mas ouça a música. A música diz, habite em mim, Senhor. Entra, Senhor. Ele vai cuidar de você que está passando por dificuldades e provas. E eu vou estar aqui pedindo que você aceite, permita que ele faça milagres na sua vida. Coloque no bate-papo, eu aceito, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero um milagre, Senhor. Aqui tem sido a minha fraqueza, Senhor. E ele vai realizar esses milagres em você.
difícil é vencer. Necessito guia, dizendo aonde habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor, dize como devo caminhar, vem pois guiar e habita em mim. O meu viver dou de paz, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Habita em mim. Deus deseja habitar em você agora. Deus já está habitando em você agora. Ele é misericordioso contigo e Ele estará fazendo uma obra agora. Saibam, queridos, eu não sou essa melhor pessoa do mundo, não sou exemplo para vocês. Quando eu conto meu testemunho, o que eu quero dizer é que esse Deus é misericordioso. Quando eu conto para vocês os milagres que Ele realizou, é porque não é que eu mereça, é porque Ele que é misericordioso. Sabe, queridos, eu quero nesse instante fazer uma oração por você. Interceder por você. E quero dar uma tarefa. O desafio de hoje é que se você ainda não está orando pelo batismo diário do Espírito Santo com a sua dupla de oração, com quem te convidou, saiba que você não vai ter forças por você mesmo para fazer nada. É o Espírito Santo quem faz as mudanças, que muda os gostos, que conduz, que direciona a vida. É o Espírito Santo. E amanhã nós temos um outro desafio maior, mas hoje o meu desafio é: comecem com a sua dupla, além de orar. Se não começou, comecem a orar em dupla. Mas o outro desafio é: façam um estudo bíblico. E esse estudo bíblico não façam apenas uma vez por semana no PG. Não, o PG é para confraternização, horário, intercessão, estudo de um texto, de um tema, mas diariamente você precisa do Espírito Santo na sua vida e do estudo da palavra de Deus diariamente. Então, usem com o seu convidado o estudo bíblico. Vou postar hoje lá no grupo o estudo bíblico, já postei lá atrás, mas vou postar de novo, que entraram novos ali. Estudem a Bíblia e ensine que o seu convidado que está aqui, ele precisa diariamente. Olha, na igreja adventista, eu como pastor ensinei muitas vezes as pessoas a darem estudos uma vez por semana. Não. Uma classe bíblica uma vez. Não faça. Ele precisa, e você que é convidado precisa, clame, peça que quem te convidou estude a Bíblia contigo, mesmo que você estude sozinho, online, mas diariamente busque esse Deus, que Ele vai te fazer muitas mudanças, vai te dar muitas vitórias, vai reestruturar a sua vida e vai fazer com que você seja candidato certo para o reino dos céus. Feche seus olhos e eu vou orar a Deus. Querido Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esses momentos na madrugada. Só de te buscar em primeiro lugar, o Senhor prometeu que as outras coisas serão acrescentadas. Então, agora, proteja os que já estão indo para o trabalho, proteja os que sairão para o trabalho, protejam os que estarão estudando, a Luana pela decisão, a irmã
Elisângela também. Proteja, querido Deus, aqueles que já se decidiram pelo batismo e por Jesus. Agora, Senhor, que todos os demais, ao se entregarem agora, também sintam Jesus dizendo: venha, aceita-me por completo e eu vou mudar sua vida em todos os hábitos, e que grandes vitórias sejam experimentadas por todos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por mais este encontro, em nome de Jesus. Amém.